Vamos fazer uma análise aqui da participação da Djamila Ribeiro lá na Roda Viva. A gente vai fazer algumas observações acerca do que os membros da bancada fizeram e alguns dos seus discursos. A primeira questão que eu vou falar aqui é assim, a Djamila Ribeiro é uma importante intelectual, ela tem uma ação social importante, seus discursos alcançam a classe média e até o pessoal da classe mais baixa, vamos dizer assim. Mas sua participação na Roda Viva, eu acho que foi aquém do esperado. Primeiro por quê? Pela bancada. Um bando de puxa-saco que ficaram lambendo, mas não promoveram realmente de fato o debate, o aguçamento das ideias, a provocação filosófica, no sentido da autora se questionar e pôr o raciocínio para funcionar. As pessoas ficaram embevecidas com a sua presença, mas fizeram ali como se fosse uma conversa. Teve um rapaz, em determinado momento lá, que ele ficou todo, ai, Djamila, não sei o que e tal. Ele fez uma colocação que eu fiquei ali me questionando, que é assim, dos, do discurso dela extrapolar a universidade, que a universidade não consegue conversar com demais pessoas, e como fazer para conversar com o motorista ou as pessoas mais comuns da vida. E ele sendo um cara preto, eu fiquei pensando, pô, esse cara tá onde, mano? Qual a condição social dele? Será que ele já nasceu no berço de ouro? Ou será que ele esqueceu a condição social dele anterior para proferir esse discurso? Será que ele não entendeu ainda que a escravidão e os herdeiros, nós herdeiros da escravidão, sofremos as consequências até hoje nesse país, mesmo que haja uma ascensão social maior? Exemplo, eu. Eu sou a primeira geração da minha família que se formou na universidade, que entrou na universidade pública, que fez um mestrado na universidade pública, que fez um doutorado nos Estados Unidos. Como é que eu esqueço a minha condição social no momento da minha fala, de expressão da minha linguagem? Eu não posso jamais fazer isso. E esse cara parece que ele fez isso, ele esqueceu o jeito dele se pôr. Ele se coloca como alguém da classe dominante, vamos dizer assim. E aí a Djamila dá uma resposta que é uma obviedade. Questão de políticas públicas, não sei o que e tal. Poderia ter falado, eu converso assim com a minha família, pessoas mais comuns. Eu já estou acostumado a conversar com as pessoas assim. Um outro fato também que muito me chama a atenção, eu até anotei aqui alguns pontos específicos na folha, foi o seguinte, ó. Entrevistados que não reconhecem seus papéis sociais, que é justamente esse do que esse rapaz falou. Mas o que mais me chama a atenção é o referencial teórico da Djamila. Eu sempre me questionei, porque durante muito tempo eu estive no movimento negro, tudo, mas por pouco tempo, mas eu sempre me questionei por que não é utilizado os autores ditos clássicos. Machado de Assis, Lima Barreto, Luiz Gama, Tobias Barreto, Castro Alves, Milton Santos, entre outros. Existem vários por aí que eu poderia citar, ficar aqui o dia todo falando. A questão é, ela tem um referencial teórico, esquece o clássico. Por quê? Por que eu falo do clássico? Porque ele é clássico, é uma linguagem universal e que tem um alcance maior, é um processo educacional.
Machado de Assis, por exemplo, ele nunca baixou a cabeça da sua condição social de negro para a elite podre e dominante ali do século XIX. Vocês querem ver um exemplo? Lê o conto Luiz Soares, que é um burguês que não quer trabalhar, é um preguiçoso, vagabundo, que de repente gasta todo o dinheiro, se vê desafortunado. Ele pensa em três possibilidades: casar com uma mulher rica, arrumar um emprego no serviço público, mas arranjado por alguém, ou tentar arrumar alguma herança. E aí ele vai lá pro morar com o tio, tudo, que arruma um emprego bom para ele. E tinha uma mulher muito apaixonada por ele que resolve casar com ele. Que quer casar com ele, tem intenção, mas ele não quer. Por quê? Porque ela tem um dote inferior a ele. Ele fala, não, não quero, não é do meu interesse. Então veja só como que a elite pensava. A história mostra isso aí. Tem lá no Sérgio Buarque de Holanda, no Gilberto Freire, de maneira magistral isso, Darcy Ribeiro, todos os clássicos da história falam isso pra gente. Como é que eu posso esquecer isso? Tudo bem, eu entendo, que nem eu comentei com um amigo do canal aqui, e a namorada dele disse que tem a questão da representação do discursivo. Que é o que? Machado de Assis, Lima Barreto, todos esses caras, eles têm o poder da pena do ponto de vista do homem. Isso é fato. Tem o ponto de vista do homem. Mas eu não posso esquecer autores clássicos como esse, como eles simplesmente não existissem. Eu pego, faço vários discursos de Angela Davis, de vários outros autores, mas eu não, como que eu não ignoro esses autores aqui no Brasil? Não posso. É inconcebível isso. Isso é uma falha no processo educacional nosso. Ela poderia ter muito bem denunciado a falha do nosso sistema educacional, que é justamente aquilo que o professor Darcy Ribeiro já disse. É um projeto educacional. Vai lá no texto chamado Sobre o Óbvio, que Darcy Ribeiro mostra muito bem. Qual a intenção do projeto educacional aqui? É justamente isso. É aquilo que o Bolsonaro propaga hoje. A expansão da burrice, da ignorância, da anticiência, do anti-intelectualismo, anti-ciências humanas. Era necessário ela ser mais incisiva nesse sentido de mostrar que as pessoas da periferia não têm acesso, mesmo com toda essa tecnologia envolvente, mas as escolas sucateadas, podres em si mesmas, eles não avançam intelectualmente falando. É um e outro. Não adianta falar somente de políticas públicas. Existe um completo descaso da educação, que é um processo sistemático. E com o advento do neoliberalismo dos anos 90 para cá, isso se aprofundou ainda mais. Porque é aquilo que o filósofo Byung-Chul Han fala na obra Psicopoder. O homem hoje, ele é escravo de si mesmo. Porque não existe industrialização no mundo, no nosso país. Antigamente, quando existia a indústria, existia um homem que o pressionava a fazer as coisas. Agora não existe. Você é livre, faça o que você quiser. Tem a tecnologia. Você, ao mesmo tempo que se diverte, você trabalha para o outro. Então você trabalha muito mais. Quando você está se divertindo, você está trabalhando também. Você está se escravizando. Essa é a nova ordem do sistema capitalista hoje. E a educação, ela segue nesse rumo, criando sujeitos pacíficos, acéfalos, e dentro da periferia cada vez mais excludentes. Porque a representação dos papéis sociais deles são cada vez mais específicas, que é o mercado de serviços. É a única opção que lhes resta. São Paulo é a capital mundial do desemprego na pandemia. Ela poderia ter falado isso. Mas existe uma coisa muito interessante que ela colocou. E isso eu concordo com a Djamila Ribeiro, que é o quê? O papel do intelectual público diante de um momento como esse, de ser responsável por seu discurso, de fazer ações sociais, de pôr a palavra, de registrar a palavra.
Por que isso é importante, que a Djamila Ribeiro falou de registrar a palavra? Existe uma expressão em francês chamada pas documenté, pas historia, que quer dizer sem documento, sem história. Se você não registra, você não tem história. A história nossa, muito bem a Djamila comentou, ela foi feita em cima do sangue negro e do sangue indígena. Nós fomos completamente pisados e nós somos herdeiros dessa herança sangrenta. Ou, para falar de outro teórico aqui, o professor Roberto Romano já disse, a questão da ética brasileira. O que é a ética brasileira? É um comportamento social. A moral é um comportamento do indivíduo. Então, a nossa ética, o comportamento social da sociedade brasileira, de um grupo social, comportamento de um grupo social, é o quê? É um comportamento violento, destrutivo e herdeiro disso tudo, dessa tradição horrorosa que nós temos. Era ali o momento de ser incisiva, de ser mais enfática sobre o processo de dizimação que há entre nós nas periferias. Quem mora na periferia sabe muito bem disso. Durante muitos anos eu morei na cidade de Tiradentes e quantas vezes que eu vi pessoas que foram simplesmente dizimadas, fruto de um processo de uma organização social excludente, que a única opção que resta para aquelas pessoas é o crime. Era necessário ser enfático nesse ponto. Não ficar alisando seda, falar de que é necessário políticas públicas. Não. Nós, sujeitos humanos, que temos que fazer os políticos nos representarem e não o seu contrário. Não ficar falando que a academia precisa sair. A academia tem o papel dela, que é ensinar dentro da universidade, formar intelectuais. Ela não precisa formar revolucionários. Isso aí é um processo individual. É difícil, viu, mano? Não tem um provocador dentro daquele Roda Viva que acutucou para estimular o debate de fato. Para fazer as pessoas desenvolverem a reflexão. No sentido delas olharem e falar, nossa, realmente eu nunca pensei isso. Poderia ter desenvolvido mais. Porém, todavia, entretanto, a questão do lugar de fala que ela sempre menciona, ela deixou bem claro o que é. E isso é interessante para as pessoas entenderem, para não haver essa confusão que há de maneira sistemática em relação ao conceito cunhado por ela em sua obra. Haja visto que nós tivemos um Sérgio Camargo que fez uma comparação com Kamala Harris, falando, esse é o meu lugar de fala. Será que ela tem um lugar de fala? Ó, minha cor e olha dela. Mostra que ele não entendeu o conceito cunhado por Djamila Ribeiro. E se é que leu o livro, né? Que ele faz parte daquilo que eu já venho falando, utilizando a narrativa de Mário Ferreira dos Santos, que é a invasão vertical dos bárbaros. São aqueles que atuam sistematicamente para a destruição da cultura. Tá certo? Então, vou dizer novamente. Os clássicos são importantes sim para a gente entender a sociedade. Para que haja um avanço, eu posso utilizar os clássicos e posso utilizar outras narrativas também. Mostrar, por exemplo, que esses autores eles sempre colocavam o ponto de vista do homem, mas que é necessário agora usar o ponto de vista da mulher, porque ela nunca tem direitos. Mas eu não posso ignorar a existência desses caras. É a mesma coisa, por exemplo, nós que estudamos filosofia, eu dizer, não existe filosofia grega, o que existe é filosofia africana. Não, o que existe é a filosofia ela é grega. Os outros são formas de pensamentos. Mas a filosofia, a forma como nós entendemos hoje, que chamamos de filosofia, ela é grega, sobretudo grega.
Existem vários grupos sociais por aí que tentam dizer que a filosofia não é grega e que ela surgiu primeiramente na África. Não. Lá é uma forma de pensamento que se assemelha com o discurso filosófico, mas que não é filosofia. Mas que tem reflexões interessantíssimas, profundamente filosóficas, mas a filosofia, sobretudo, é grega. Tá certo? A reflexão é essa por hoje. Poderia ter exposto mais, poderia a Djamila Ribeiro ter sido mais enfática, mas de maneira geral, creio que ela fez o que pôde ali dentro das necessidades, do contexto ali envolvente no momento. O que não é um descrédito da autora, jamais vou falar isso, não. Uma mulher super inteligente que tem o seu papel social importantíssimo neste momento e que nos ajuda a entender as dinâmicas sociais, dos papéis sociais das mulheres negras, sobretudo. É isso. Até mais.